Certo? Então, vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho aqui, antes de tudo, da nossa missão. A nossa missão é prover soluções inovadoras com impacto socioambiental positivo. A nossa visão é ser referência em ações de sustentabilidade, economia circular e consciência ambiental. E nossos valores são engajamento social e ambiental, respeito ao meio ambiente e pessoas, transparência e ética. Falando um pouquinho dos nossos fundadores, falando um pouco do Daniel, de mim. Eu sou formado em gestão de empresas e agropecuária, me formei lá com os meus 17 anos, e trabalhei por 20 anos em empresas multinacionais na área de logística e operações. A Gisele Bige, que é formada em gestão de empresas e TI, também atuou por 15 anos em empresas e hoje é responsável pela parte de vendas e marketing. Falando um pouquinho aqui da Agenda 2030, então, assim, eu já falo um pouquinho aqui como nós estamos conectados com a Agenda 2030. Então, ponto 2, fome zero e agricultura sustentável, energia limpa e acessível. Ponto 11, cidades e comunidades sustentáveis, ou Smart Cities. E o 13, ação contra a mudança global do clima. Um pouquinho dos nossos princípios. Quando eu fundei essa empresa há 5 anos atrás, eu, obviamente, fui buscar alguns princípios que norteiam hoje o nosso dia a dia. Um deles é o capitalismo consciente, quer dizer, gerar prosperidade de forma humanizada. Somos uma clean tech, então a nossa principal preocupação é com o meio ambiente e incentivar a sustentabilidade. Economia circular, a gente substitui a visão de lixo por um olhar mais contínuo e cíclico. Na minha visão, a palavra lixo não deveria nem existir no dicionário, como a gente vê hoje. De fato, ela não existe lixo. O que existe é que tudo se transforma em alguma forma. É isso que a gente acredita. E Sociedade 5.0, que a gente vai falar um pouquinho agora na sequência, que a gente conseguir equilibrar o avanço tecnológico, o avanço econômico com a resolução de problemas sociais. Falando um pouquinho aqui, então, da Sociedade 5.0. De fato, então, busca o equilíbrio entre o avanço econômico e a resolução de problemas sociais. Surgiu no Japão, pela Universidade de Tóquio e Itachi, em 2016. E aqui eu peguei um breve resumo aqui de algumas mudanças que a gente fala de indústria 4.0 e sociedade 5.0. Então, a sociedade 5.0 ela está muito focada, de fato, na sociedade, em como fazer esse balanço entre o avanço econômico com a resolução de problemas sociais. Então, no 5.0, a sociedade, o ser humano, as pessoas estão no epicentro, estão no centro de tudo. Enquanto na indústria 4.0, a preocupação era muito que, ainda com realmente ter uma fábrica enxuta, uma fábrica lean, era muito realmente preocupado com a parte de manufatura. Então, isso a gente, obviamente, não vai perder, isso é uma evolução para a gente usar tudo isso que foi feito até então, para realmente a gente buscar o equilíbrio entre tecnologia e realmente a sociedade. Falando um pouquinho de forma mais ampla, como que a gente pode aplicar o conceito de sociedade 5.0 para a solução do problema social e ambiental da gestão de resíduos no mundo. Então, isso aqui é tudo que está envolvido na sociedade 5.0, e eu grifei alguns pontos que têm sinergia com o que nós vamos falar agora. Então, a gente fala aqui de waste management, que seria o gerenciamento de resíduos, mas como isso daqui conversa com a saúde pública, com a educação, com a poluição do ar, com a questão do meio ambiente, com a energia, com a qualidade da água. Então, tudo isso aqui está conectado. Quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente está conectado aqui. E isso que a gente vai falar agora um pouquinho para vocês. Resíduos orgânicos, o que são? São sobras e perdas de alimentos e resíduos verdes. Hoje, no Brasil, são gerados aí 37 milhões de toneladas de resíduo orgânico por ano. E menos de 1% é tratada. Quer dizer, a grande maioria vão para aterros sanitários, vão para lixões, vão para rios, vão para mares, vão para lagos. E eu brinco muitas vezes que a gente está enterrando ouro todos os dias. E ainda poluindo o meio ambiente. Poluindo águas, lençóis freáticos,
pessoas ficando doentes por conta desse problema. Na região que nós estamos, região sudeste, ela representa 50% da geração do país, né? Há um custo de US$ 1 bilhão por ano pela destinação inadequada. E até 2050, a tendência é que isso aumente 50%, porque, obviamente, o nosso PIB evoluindo, a nossa geração de resíduos também aumenta. Cada resíduo que a gente envia hoje para um aterro, para um lixão, ele demora, em média, 55 anos para virar alguma coisa. Quer dizer, é muita coisa, é muito tempo. E nós, assim, nós estamos, de fato, no cheque especial da natureza. A gente não tem muito tempo aí, os nossos próprios aterros aqui em São Paulo, principalmente, eles não têm muitos anos de vida, né? Eles têm realmente, é um problema que vai virar crônico, quer dizer, já está crônico aqui em São Paulo, principalmente. Falando um pouquinho de emissão de CO2 equivalente, hoje o setor de resíduos emite 96 milhões de toneladas de CO2 equivalente a cada ano. Quer dizer, além de gastar muito com isso, a gente polui realmente muito o meio ambiente. E aí, a gente desenvolveu uma solução. Eu trabalho com compostagem há um pouco mais de 20 anos, desde que eu me formei no colégio agrícola, e eu sei um pouquinho das dificuldades de fazer compostagem, e eu fui entender o porquê que não escala a compostagem no mundo, por que não se faz isso mais, né? E, obviamente, alguns problemas ocorrem hoje. Primeiro, demanda muito tempo. Hoje, uma compostagem convencional, ela leva 120 dias para a gente conseguir transformar um resíduo orgânico em adubo. Demanda muito espaço por conta disso, demanda de máquinas realmente muito robustas e a logística é muito complexa. Então, eu fui buscar conhecimento, eu fui ver cases do que está sendo feito no Canadá, na Alemanha, em países da Europa, para saber como que a gente pode tratar isso de forma diferente no Brasil. Tá? E aí nós criamos um processo que a gente acelera a transformação de resíduo orgânico para adubo em 20 dias, sem usar indução térmica, sem usar enzimas, isso falando de processo. Então, basicamente, nós temos hoje o nosso processo definido com a coleta de resíduos orgânicos em grandes geradores, que são restaurantes industriais, são supermercados, são escolas, são hospitais, que a gente faz a coleta, trazemos para a nossa usina, então nós criamos um processo todo automatizado para receber esse material. Então, a gente recebe isso em bombonas, temos um tombador pneumático que a gente tomba isso numa esteira, para uma pequena triagem, se for necessário, trituramos tudo isso em pequenos grânulos, e é o momento também que a gente adiciona o carbono. Então, a gente faz o equilíbrio entre carbono e nitrogênio na proporção, geralmente, de 20:1, e vai para um biocompostor. O biocompostor, ele é um grande cilindro que ele é automatizado. A cada 2 horas, ele gira alguns minutinhos para ter o processo de decomposição aeróbica, com a ação dos micro-organismos. A temperatura se eleva naturalmente a 55, 65 graus dentro desse biocompostor. E fica nesse processo durante 10 dias. Após os 10 dias, esse material é retirado do biocompostor e vai para as baias de maturação, onde a gente tem um processo de revirar isso diariamente para ter a estabilização desse composto orgânico. Tá? E depois disso vai para o ensaque. Tá? Hoje nós já fazemos esse processo de compostagem convencional, nós atendemos 570 famílias em Jundiaí, e agora nós estamos num processo de levar isso para o mercado B2B, quer dizer, para o mercado corporativo, que é o nosso foco agora. Então, isso gera o adubo que vem para nossas hortas orgânicas. Então, dentro do condomínio, a gente faz todo esse processo com pessoas que têm o seu baldinho, transformamos em hortaliça e a gente retorna em hortaliça para as famílias. Tá? Então, trabalhamos nisso há 3 anos, mais precisamente aqui. E quais são os benefícios desse processo? Obviamente, é uma ação ESG, e aqui, de fato, como vocês disseram lá no começo, é uma ação ESG raiz. A gente realmente faz o ESG acontecer aqui. A gente assegura aterro zero, adequamos também a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Estamos criando uma plataforma de crédito de carbono, realmente porque a cada tonelada de composto gerado, a gente está evitando metano no meio ambiente. Então, isso aqui, a gente tem um lastro por trás disso daqui. O nosso legado, de fato, é deixar um mundo sustentável às futuras gerações. E também temos o nosso cashback. O que seria o cashback? Os nossos clientes recebem parte do adubo realmente em forma de doação para fins de consciência ambiental, para realmente as pessoas e empresas saber que tudo se transforma, nada some na natureza. Então, o nosso papel, além de negócio, nós temos também um papel muito forte social. Falando um pouquinho da coleta, então a nossa coleta, a gente mantém os contentores ou bombonas dos clientes, e nós temos as coletas programadas. As nossas coletas vão ser realizadas com veículos elétricos, por enquanto ainda é com veículo a combustão, mas para nós faz muito sentido o veículo elétrico pelo fato de realmente não emitir CO2. Não faz sentido a gente fazer uma coleta, fazer compostagem emitindo CO2 na outra ponta. Então, o nosso conceito aqui, de fato, é coletar isso com veículos sustentáveis. E essa aqui é a nossa usina, que está em construção, vai ficar pronto agora em 30 dias, e é a primeira usina de compostagem sustentável do Brasil. Então, toda a construção está sendo feita por nós, então a gente está fabricando os próprios tijolos ecológicos com terra do próprio local. As telhas são telhas ecológicas também feitas com embalagens de reuso de Tetra Pak. Temos os painéis solares de energia solar fotovoltaica, que gera energia tanto para carregar o veículo elétrico quanto para abastecer a própria máquina. Tá? Toda a água vai para uma cisterna, água de chuva, para a gente reutilizar na lavagem do galpão, na lavagem das bombonas. E todos os efluentes, isso aqui segue para uma fossa ecológica que a gente está criando com bananeiras, para a gente realmente filtrar essa água e vai para um lago com peixes na própria propriedade. Então, é uma usina, de fato, ela é sustentável, ela tem 420 metros quadrados e processa 2 toneladas de resíduo orgânico e adubo por dia. Tá? E o nosso conceito é o quê? Estar, de fato, perto do mercado gerador de resíduo orgânico, estar dentro das cidades. Se for reparar hoje os aterros sanitários, ou mesmo usinas de compostagem, todas ficam muito longe dos centros urbanos, e faz com que a logística realmente encareça muito todo o processo. Então, o nosso conceito de negócio é estar próximo dos centros urbanos. Por isso que é uma estrutura tecnológica e uma estrutura relativamente pequena para a quantidade de processamento diário. Falando aqui um pouquinho do modelo de negócios, então, o que a gente vem resolver? De fato, a gente vem resolver a destinação inadequada de resíduos orgânicos no mundo. Nós temos 2 tipos de receita, um deles é o serviço de coleta de resíduos orgânicos e compostagem, e do outro lado, o adubo orgânico gerado. Nossos clientes são, então, os grandes geradores, como restaurantes, hotéis, supermercados, hospitais e condomínios, e os nossos concorrentes são os aterros sanitários. Todas as empresas de gestão ambiental são nossos parceiros, eles não concorrem com a gente. Quem concorre conosco, de fato, é o aterro. É de onde nós queremos tirar o resíduo orgânico para realmente agregar valor. A nossa solução, como a nossa solução difere dos nossos concorrentes, a gente consegue otimizar o processo usando tecnologia e usando rastreabilidade. E os impactos gerados são a redução da emissão de gases do aquecimento global e criação de valor agregado de algo desperdiçado pela sociedade. Quer dizer, a gente deixa de enterrar o resíduo orgânico para realmente agregar valor. Então, é um processo sem emissão de metano, sem odores desagradáveis, porque é um processo todo fechado, desde a bombona até o processo dentro da usina, e também a máquina tem baixíssimo ruído, no máximo 50 decibéis de ruído. Falando aqui um pouquinho também dos nossos projetos sociais, então, nós apoiamos 2 projetos sociais, um é numa escola estadual, que a gente leva a compostagem para dentro da escola e realmente faz um link com as matérias de ciências, de biologia, às vezes geografia também, e explica realmente na base ali da escola, do 7º ano ao 1º do ensino médio, de fato, o que é compostagem na prática.
e a gente, obviamente, no final do processo, a gente usa o composto orgânico para fazer as hortas e alimentar ali a merenda escolar da escola. Apoiamos também um projeto da Missão Belém, que é um projeto ligado à Igreja Católica, que eles vivem, obviamente, de doações e ajudam pessoas na superação de dependência química. São pessoas, de fato, que não têm condições de pagar uma clínica, e nós estamos apoiando eles, dando uma profissão, dando um norte para essas pessoas quando eles passam por esse processo. Então, nós estamos empregando essas pessoas nas nossas unidades e realmente fortalecendo o nosso papel social e fazendo com que as pessoas não voltem realmente para o problema anterior de dependência. Falando um pouquinho aqui, então aqui está o meu contato, essa apresentação eu vou compartilhar com vocês, e aqui um pouquinho também sobre a fonte da Sociedade 5.0, depois se vocês quiserem uma cópia desse material também, para vocês, porque assim, a Sociedade 5.0 realmente tem muita coisa para se fazer. O que eu fiz aqui é pegar uma partezinha do que eles estão colocando e trazer para a nossa realidade de sustentabilidade e compostagem no Brasil. Mas, obviamente, isso aqui extrapola, vai muito além do que só isso que eu falei brevemente, mas acho que é um material bem legal para ser estudado e ser aplicado. Tá? E agora eu fico à disposição de vocês, eu gostaria muito que vocês tirassem dúvidas, perguntas, curiosidades, eu fico à disposição de vocês. Professora Ana Paula, por favor, comece. Tá no mudo. Tá mudo. Bom, parabéns, né, pelo trabalho, pela apresentação, pela forma, né, como você desempenha, a forma como você fala já diz tudo sobre você em relação ao conhecimento, né, do assunto, do profundo conhecimento. Então, parabéns. Eu estava atenta ali na sua apresentação, e alguns pontos, né, eu pontuei, né, alguns itens, só que eu queria ver a apresentação. Então tá, eu volto, fica tranquilo, espera aí. Pode? Claro, fica à vontade, deixa eu já colocar aqui na tela, só um segundinho. Só me fala, fala só o slide que você quer que eu pare, tá? Tá. Não pode ir, estou igual o aluno, né, quando está fazendo. Ok, isso que é bom. Aceleração a transformação de resíduo para adubo em 20 dias. Você falou, é uma pergunta porque eu não conheço, tá? Esse processo de compostagem. Tá. Inicialmente de 120 dias. Exato. Eu estou enganado? É isso mesmo, o processo convencional, vamos falar assim, Ana Paula, ele leva entre 90 e 120 dias. E nós conseguimos fazer isso com aceleração natural em 20 dias. É muita diferença. É concorda? muita diferença. Por muita diferença. Aí eu pergunto, é possível? É possível. Parece uma mágica, Ana Paula, mas assim, vou te explicar um pouquinho mais tecnicamente para você entender. Não é mágica, é conhecimento. Não, eu falo que não é mágica, é conhecimento. Mas, de fato, o processo em si, ele faz com que a gente acelere. Por quê? Primeiro, que a gente transforma isso em micropartículas. Toda vez que você transforma o resíduo orgânico em micropartículas, você acelera o processo microbiológico desse material. Tá? E outra coisa que também é muito importante é o quê? É fazer uma boa relação entre carbono e nitrogênio. Quando você faz a relação ideal, você também acelera o processo microbiológico. E o processo do biocompostor, ele também é fantástico. Por quê? Porque ele está 24 horas operando e virando esse material continuamente, fazendo com que as bactérias, os micro-organismos, os fungos estejam ativos por mais tempo. Enquanto no processo convencional não existe isso. Você tem que esperar a natureza agir no tempo dela, de forma natural. Então, dentro do processo de compostagem, dentro do biocompostor, existem duas fases,
que é a etapa mesofílica e a etapa termofílica. E tudo isso ocorre dentro do biocompostor. Fora do biocompostor, existe um processo de maturação, que é a etapa final, que também é um processo que ainda está em transformação. Então, a gente, em vez de virar isso, geralmente, esse composto a cada 15, 20 dias, que é o processo convencional, a gente vira isso diariamente. Então, a gente tem um equipamento, uma empilhadeira com pá carregadeira, que revira esses montes todos os dias. E uma coisa que é interessante também frisar para vocês, todo esse processo, ele está sendo desenhado para a gente ter a rastreabilidade desde a coleta no cliente até a formação do adubo. E na embalagem do adubo, a gente vai ter um QR Code mostrando toda a rastreabilidade desse material. E isso vai ser conectado via blockchain, para realmente a gente ter isso sempre disponível para os clientes, sabendo que a gente vai ter esse material certificado no MAPA, do Ministério da Agricultura, e também como um adubo orgânico. Então, a gente vem também para resolver um problema hoje de crise do adubo no Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, o agronegócio, ele paga, em média, R$ 3,50 o quilo do adubo químico, que vem lá da Rússia, que vem do Canadá. Enquanto aqui, a gente vai criar um adubo organomineral com um custo realmente bem inferior ao importado e, obviamente, com uma qualidade bem superior, porque a gente vai estar fazendo de forma orgânica. Sim. E um impacto, né, bastante positivo na sociedade, sem dúvida alguma. Exatamente, o impacto envolve a comunidade, né? Isso mesmo. O retorno. Uma outra dúvida, quem fomenta esse projeto? Quem patrocina? Por enquanto, quem patrocina, eu entrei com recursos próprios, e também uma parte do capital veio do Banco Desenvolve SP, Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Estado de São Paulo, que fomenta projetos de economia verde. Não, então, vocês captam recursos, né? Vocês mesmos. Nós mesmos. Por enquanto, nós vamos trabalhando praticamente com recursos próprios, e agora partindo para abrir isso para investidores para as próximas usinas. O nosso objetivo nos próximos anos é ter 20 usinas em operação. Ana Paula e demais. Só para concluir isso daí, para passar a palavra para o Bretos. O que acontece? Nós estamos buscando uma venture capital, tá? Para eles captarem dinheiro no equity, e hoje à tarde, se Deus quiser, nós vamos quebrar um paradigma, levar esse sistema para NFTs. Então, existem empresas que a gente conseguiu contatar, vão estar apresentando para gerar NFTs para a construção dessas usinas, tá? É um pessoal que mexe já com NFTs, um dos maiores da América Latina, a 2TM e a AMB, de Vinhedo, aí da região, e nós estaremos também buscando não só o equity, né, dentro da empresa para dar o dinheiro para fazer as usinas de compostagem, mas também abrir para investidores isso daí. Inclusive, a ideia do Daniel é abrir franquias, e também as franquias vão poder entrar como NFTs. Para mim é uma coisa inédita, romper paradigmas. Com certeza. E aí eu gostaria que todos vocês estivessem convidados, se quiserem também participar dos NFTs, vamos dizer assim, e dessa empreitada, é de grande valia, né? Porque eu digo que isso daí é o ESG aplicado e vai ser monetizado não só por um equity, né, de uma startup, né, mas sim também com possibilidades de NFTs. Então, seria também outra quebra de paradigma aqui no Brasil. E só para vocês terem uma ideia, está correndo uma legislação aqui em São Paulo para não ter mais os aterros, tá? Tem uma legislação para dar outros fins. E o projeto do Daniel é o projeto que resolve esse problema de incineração, né? E também, lá nos Estados Unidos, já estamos ouvindo falar que eles estão indo para incineração. Então, de repente, essa ideia do Daniel vai ser levado para lá, com certeza. E a outra questão
para a gente tomar cuidado, nós estamos terminando as patentes do Daniel, tá? Do Assim for Waste. Até o final do mês, comecinho de agosto, já está praticamente finalizando para botar já a guia no INPE, para a gente poder comercializar essas franquias que o Daniel quer com a parte de licenças de patentes. Então, é quebrando o paradigma aí. Então, agora, Bretos, por favor, aí, faça a sua Obrigada, pergunta. Daniel. Obrigado, Ana. Obrigado, Eide. Parabéns, Daniel, pela apresentação aí, projeto muito bacana. Não sou um profundo conhecedor no assunto, pelo contrário, meu conhecimento é raso, mas tenho, de alguma forma, me conectado com alguns pontos que eu queria tocar contigo. Sim. Porque eu acho que não tem empreitada vitoriosa solitária, né? Eu acho que o processo é sempre a construção de um ecossistema. Primeiro, assim, é mais uma pergunta de estratégia, o Eide, acho que tocou rapidamente. Eu queria conhecer um pouquinho a tua estratégia de expansão, né? Você está construindo aí o teu centro de compostagem, obviamente você tem aí uma capacidade de expansão, né? Mas o nosso país é muito grande, né? Exato. E aí eu conecto os outros pontos. Eu tenho uma filha que mora numa ecovila, na Chapada dos Veadeiros. O lugar é incrível, né? Você está ali em contato com Deus o tempo inteiro e colado na ecovila está o lixão, está o aterro sanitário. Caramba. Né? Que muitas vezes, no meio da Chapada dos Veadeiros, que muitas vezes pega fogo, que sobe uma fumaça tóxica, sem contar o cheiro, enfim, tudo que você conhece melhor do que a gente aí, né, como resultante do... E ali é uma comunidade que trabalha muito orientada para o seu próprio pedaço de terra, né? Então, a agricultura familiar é o foco do pessoal, que eu entendo que também seja um grande foco para você, não só como consumo, né, para poder ser mais efetivo, para poder ter uma produção, mas eventualmente até como transferência de conhecimento para incluir, né, o máximo possível esses, não todos, mas algum caminho de conexão com os microprodutores para poder disseminar a tecnologia e, obviamente, fazer disso um processo também de monetização. Então, Sim. o Wade falou em franquia, eu acho que a coisa provavelmente vai mais ou menos por esse lado. A outra coisa que eu queria comentar também, e aí, assim, não tem muito a ver com o teu tema, mas é mais um pedido de ajuda. Curiosamente, nessa semana, eu estou participando aí de um projeto do Sebrae como mentor, e eu tive acesso a um rapaz de Sertãozinho, que ele estava me apresentando um projeto, o projeto dele, ele já passou, ele está na ideia, ele ainda não construiu o MVP dele, mas ele já teve a cautela de patentear a ideia e o produto, o projeto dele, que é uma máquina na verdade é uma máquina de tratamento de garrafas PET, mas é uma máquina portátil, é uma máquina compacta. Então, ele cria, né, para a comunidade dos catadores, ele também me explicou que não se fala mais catadores, mas eu não anotei aqui a correta expressão, e por isso eu peço desculpas, mas ele está movendo, né, ele criou a possibilidade de mover para as pontas uma tremenda transformação social e de impacto ambiental, né? Sim. Ele é de Sertãozinho, está fazendo um projeto apoiado pelo Sebrae em Sertãozinho, mas também estava... a mentoria era justamente sobre isso, né? Com quem que eu devo conversar, como eu faço uma captação, e onde é que está esse mundo, né, que está olhando para o impacto ambiental, para o impacto social, para poder participar do meu projeto. Então, se você... eu entendo que é muito isso mesmo, é questão de hubs, é questão de conversar com as empresas locais que estão olhando para o tema social local, para as empresas grandes que estão com foco muito grande em ESG. Se você puder dar alguma dica que eu possa passar para ele por onde se conectar também, eu te agradeceria. Então, é mais isso. É a dúvida da expansão, como Legal. fica, né? Como é a tua visão desse aspecto
da agricultura familiar. Eu acho que também tem conexão com a Coring, que trabalha muito forte a agricultura natural, que tem tudo a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver. Né? Também é uma conexão que também pode ser feita a qualquer momento. Queria te escutar um pouquinho sobre isso, por favor. Legal, Bretos. Antes de tudo, obrigado aí, viu, pelas perguntas. Falando um pouquinho da expansão, eu fiz uma pesquisa recente sobre densidade demográfica no Brasil. E, obviamente, para a gente operar as usinas, a gente precisa de volume de processamento. Então, nesse momento, a gente vai focar nas cidades com maior densidade demográfica. Tá? Só São Paulo comporta tranquilamente 7 usinas, uma por região, Grande ABC, Guarulhos. Temos Jundiaí Matriz, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e depois as grandes capitais do Brasil. Então, esse vai ser nosso foco inicial para atender o B2B nesse momento. Obviamente que assim que a gente começar a atuar mais fortemente, realmente ser mais reconhecido em relação, as prefeituras vão vir até nós realmente para implementar a solução no meio público. A gente não pretende atuar diretamente no meio público, obviamente, talvez como consultoria, sim, mas não prestando serviço para o meio público. E, obviamente, que a gente vai estar atingindo o B2C, obviamente, que é o consumidor final, automaticamente. Então, esse é o nosso plano de expansão para os próximos... Eu estava, assim, a minha ideia inicial era fazer isso em 5 anos, já vi que esse prazo ele vai ser mais curto do que eu imaginava, dado a demanda que está existindo. E, obviamente, que para a gente poder, cada usina hoje, só para vocês terem uma ideia de valor, ela gira em torno de R$1 milhão cada usina. Mas nós temos um payback bem interessante, aí em menos de 2 anos a gente tem um payback desse retorno. Então, a gente está realmente buscando investimentos aí para essas 20 usinas, e qual que é a nossa estratégia de investidor? Realmente dar preferência para empresas, para investidor que realmente tem uma preocupação de fato, tem um propósito por trás de fato ambiental, e não apenas, nem sempre o dinheiro pelo dinheiro, mas realmente tem um propósito. E obviamente que agora o Wade trouxe realmente as novidades do NFTs, a gente tem a questão também de criar um token também, em relação, ter a nossa própria moeda, que é uma outra vertente também, e a gente tem um lastro, porque toda vez que a gente faz compostagem, você tem um lastro do CO2 equivalente evitado no meio ambiente. Então, a gente tem um lastro que a gente pode criar essa moeda. Então, essas são as nossas estratégias que a gente tem buscado. Agora, falando um pouquinho da mentoria que você me comentou, eu também faço parte de 2 acelerações de startup, uma delas é também do Sebrae, aqui em Jundiaí, e a outra é do IdeaGov, que é do governo também. E sempre no final do processo de aceleração tem aproximação com os investidores. Aí é o momento realmente você ter o pitch, sim, afiado, aquele pitch elevator mesmo, de coisa de 2, 3 minutos para passar a mensagem e atrair esse tipo de investidores. Mas estamos num momento muito legal, porque até então a prioridade sempre foram as fintechs. Todo mundo estava na onda da fintech, a fintech perdeu um pouco de força esse ano, e me parece que agora essa parte das clean techs ou das green techs estão realmente sendo mais reconhecidas. Então, é um momento bem bacana. Nós, precisamente, a gente também acaba sendo uma green tech, porque a gente cria o adubo na ponta do nosso negócio, e a gente vem para resolver um problema estrutural de comida do mundo. Quando você fala, pô, Daniel, qual que é o seu sonho? O meu sonho é que um dia a gente consiga ter um adubo mais barato e baratear a comida na mesa do brasileiro, ou na vida da sociedade. Então, quando eu pensando grande, é esse o nosso objetivo final, lá na ponta. Assim, a gente tem que trilhar bastante coisa ainda, mas o meu sonho é esse. Meu sonho é que realmente consiga baratear e não ter tantas pessoas passando fome no mundo. Bacana. Muito bom. Muito bom, muito obrigado, viu? Achei que estava no mudo aqui. Valeu, Bretos. Parabéns aí, Bretos. Professor Agemiro, agora é você. Falando da praia ainda. Tá no mudo. Tá no mudo, Agemiro. É pra gente não ouvir o barulhinho do mar, acho. Deixa eu ver se eu consigo tirar o mudo dele. Agora saiu. Deixa eu ver. Ok.
sim, Ana? Agora sim. Esse negócio de uma hora no Teams, outra no Meet, no Zoom, aí vira uma bagunça, né? Mas, bom dia, pessoal. Desculpa o atraso, aí eu cheguei um pouco no meio da apresentação já, né? Como vocês viram, eu estou aqui na praia, o fundo, eu estou aqui, estou no interior, estou em Sorocaba, viu? É Daniel, né? Daniel, exato. Legal. Daniel, prazer enorme te ouvir, né? Eu vi que a temática 5.0 passa estritamente no trato correto do resíduo, né? E essa ênfase no seu negócio nos leva realmente a perceber que não existirá sociedade se não houver um trato correto, né? E, na verdade, a minha pergunta, não é uma pergunta, é mais uma informação. Nós, aqui em Sorocaba, estamos atuando já há mais de um ano com o coletivo Lixo Zero. O coletivo de Lixo Zero tem uma ênfase muito forte exatamente no trato correto do resíduo, e em especial na compostagem. E uma das nossas lideranças aqui é o Felipe Pedrazzi, né? Sim. Que tem trazido aqui para o Brasil a Associação dos Composteiros e tem discutido essas questões do poder público, em especial aqui em Sorocaba, onde ele tem um trânsito muito bom, né? E a minha pergunta, na verdade, é da dificuldade que se encontra, principalmente com grandes oligopólios aí no trato do resíduo, em especial direcionando isso para a pirólise, né? Para a queima, numa justificativa de gerar energia, entre aspas, limpa, mas com esse trato incorreto da queima do resíduo, né? Como é que você pensa em driblar essa situação ou criar estratégia em relação a isso? Porque, como você bem sabe, você já deve estar assistindo aí, e eu vou falar isso sem medo, né? É uma verdadeira máfia do lixo, onde 40% ou mais é resíduo orgânico, né? E você falar, então, em trato correto do resíduo orgânico, mesmo com toda essa intenção, ou boa intenção, de gerar um adubo, reverter isso à sociedade, gerar um cashback, fazer tudo isso, é uma máfia que terá de ser enfrentada, né? Como é que você Exato. pensa em driblar isso tudo e, de alguma maneira, trabalhar isso? Joia, professor Gemino, obrigado aí pela sua pergunta. É legal você falar do Felipe Pedrazzi. Eu também faço parte dos fundadores da Associação Brasileira de Compostagem, que é recente, faz nem 2 meses, então eu tenho falado com o Felipe também, muito legal, e estamos regionalmente bem próximos, eu estou em Jundiaí, vocês em Sorocaba, então bem legal. Essa questão da máfia do lixo, que de fato existe, a gente vai conseguir driblar isso só de uma forma, com educação, com conscientização. Por isso que grande parte do meu tempo, vamos dizer assim, 30% do meu tempo semanal, eu me dedico a projetos sociais. Eu estou dentro de escolas, eu estou dentro de instituições, porque essa é a forma que a gente vai fazer com que a sociedade veja isso diferente. A gente não vai conseguir vencer essa luta sozinho, né? E por isso que quando eu coloco ali no modelo de negócios, as empresas de coleta de resíduos, eu não chamo nem de lixo mais, elas muitas vezes elas são nossos parceiros, elas não são nossos concorrentes. A gente concorre com o aterro. O aterro são nossos verdadeiros concorrentes. Então, eu também tinha muito medo inicialmente dessa máfia. E eu descobri que essa máfia, na verdade, ela existe, mas nós somos parceiros. E nós aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, também a lei está nos ajudando. Porque agora faz menos de 6 meses, tem uma lei municipal, que todos os restaurantes de São Paulo, eles vão ter que se adaptar à compostagem. Só que o meio público, ele faz o seguinte, ele pede para a pessoa fazer compostagem, mas sem falar como. Então, a gente vem realmente para preencher essa lacuna da sociedade. Né? E São Paulo, ela sempre é muito pioneira em muitas ações no Brasil. Se São Paulo está fazendo isso com uma população de 20 milhões, 15 milhões de habitantes, logo a gente vai conseguir ver isso em outras cidades grandes do Brasil. Então, a gente está criando parcerias muito fortes aqui em São Paulo, com empresas que já fazem essa gestão de resíduos
para restaurantes, para a gente possivelmente se conectar com eles e fazer com que eles sejam nossos parceiros e não concorrentes. Então, esse é o nosso momento atual. E só complementando aí, professora Gemiro, aí vocês que são professores, educadores, donos de um conhecimento de ESG, fantástico. A gente precisa, que nem eu falo, pegar na soberania nacional da propriedade intelectual, né? Então, nós temos que pegar startups como essa, tá, e ajudar, buscando as alternativas, que nem o Bretos colocou, o professor Robson, o próprio todo, a Ana Paula, professora Gemiro, todos, sem sombra de dúvida. Por quê? A partir do momento que a gente vai ajudar, por exemplo, no equity da startup, para ele sentir um pouco fortalecido, e nós vamos buscar até outras alternativas de NFT e talvez até metaverso para a parte educacional, com a compostagem dele, nós estamos ajudando a fazer a aceleração e a possibilidade de fazer isso como uma franquia, com a propriedade intelectual dele assegurada. Então, só para vocês terem uma ideia, segundo o Daniel, hoje ele pode fabricar nessa fábrica de compostagem 2 toneladas dia, certo? Certo. Isso representa 0,5%, olha que coisa interessante, 0,5% da necessidade brasileira, perfeito, Daniel? Isso, não, a 0,5%, deixa eu só corrigir, Di, o 0,5% a gente vai chegar trabalhando com a capacidade total de 20 usinas. Sim. Tá, que mas... é o nosso plano de expansão. Isso. 20 usinas, então você abastece de adubo o Brasil? É isso? Isso vai representar 0,5% do que a gente precisa. Tá, então você vê como que a solução de adubo para o Brasil não é tão impossível. Você está entendendo? Tão utópica, tá? Então, se a gente conseguir fazer... Só um minutinho. 20 usinas é o propósito? É isso? Nós estamos fazendo a primeira agora, tá, Ana? A primeira agora em Jundiaí, que vai ser a matriz. O nosso, assim, de forma bem conservadora, nosso projeto agora inicial são criar outras 20 usinas dos principais centros urbanos do Brasil. Uhum. É isso aí. Desculpa aí. Não, sem problema. Concluindo até essa ideia. 20 usinas a gente resolve, não digo, sei, vamos falar, resolve o problema do Brasil, mas ajuda para caramba. Que não resolva, mas ajuda. O que você representa? 20 usinas, que nós, como sociedade, precisamos ajudá-lo, ele ganha a escalabilidade, fazer como franquia, ele mesmo construir as suas próprias usinas e essas coisas todas. E aí, nós resolvemos um problema de adubo. Fora que esse adubo também é uma questão muito importante, tá? Com relação a menos agrotóxico, uma série de coisas que ele tem como ajudar nisso daí. Então, o que acontece? Você vê, mas quanto que é? 1 milhão, 1,5 milhão uma usina? Perfeito. Que seja 20, 30, 40, 50, quer dizer, 100 milhões de reais, vamos arredondar para muito mais, você está resolvendo o problema do Brasil, boa parte de adubo, ou equacionando. Olha, nós temos um problema hoje de adubo em questão, quanto tempo dá para fabricar essas 20 usinas? Seja 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, botando dinheiro e empenho. Então, 100 milhões em 1 ano, 1 ano e meio, nós já resolvemos o problema de adubo, que era um problema do Brasil. Então, o que acontece? Quando vocês analisam isso daí, para mim a gente tem que pegar e ajudar essa startup a florir, a crescer, porque é uma alternativa que enriquece. E outra coisa, dá para levar ela lá para fora e ganhar escalabilidade. Então, nunca pensei que um lixo pudesse virar um IPO, né? A gente brinca, né? De repente pode virar um lixo até um IPO aí, mundial. Né? Então, é isso que eu preciso de vocês nessa difusão, né? Nessa parte de SG, e para mim é muito interessante esse conceito da compostagem, né? Então, eu convido vocês também, eu estou para fazer uma caravana, né, vamos dizer assim, para visitar já a usina de compostagem que ele tem, não nos padrões zero de CO2, né, Daniel? Mas ele já produzindo nesse ecossistema em Jundiaí. Então, fica aí para agosto, a gente vai marcar uma data, quem quiser ir até Jundiaí, né, como nós somos Sorocaba, São Paulo e regiões, ir até Sorocaba
até Jundiaí para a gente conseguir ver todo esse ecossistema funcionando e acreditar nessa startup que, para mim, é um orgulho nacional, né? Eu só queria ouvir também o professor Robson, que ele conhece o ecossistema de shoppings, esse troço todo, e provavelmente tem bares, restaurantes, tem um lixo a administrar em shoppings, né? O que ele imagina e pensa sobre isso? Parabéns aí, André, sobre o trabalho que você está fazendo na empresa, realmente a prosperidade. Os shoppings e hotéis, alguns de rede já estão tendo as suas próprias usinas de compostagem, né? Preparando e reinvestindo na própria estrutura. Então, mas o que tem acontecido é que há uma divisão. Coisas mais fáceis, como papel, papelão, esse tipo de coisa, já existe, inclusive, uma separação muito forte e já maciça, onde tem um ecossistema, né, dos operadores, né, com esse tipo de produto. Uma parte vai para a comunidade, outra parte vai para a própria redução de custos, né, do que é gerado. Mas o grande, só tem hoje duas no Brasil, que é uma usina mais forte, aí, inclusive geradora de energia. Transforma realmente o lixo em energia, que uma vocês podem conhecer, que é em Salvador, né? O Shopping da Bahia lá, que o ex-Iguatemi é muito forte nisso. Investiu cerca de 4 milhões para fazer a sua usina, mas hoje já reduz bem. Agora, os shoppings em si estão muito hoje na linha da questão de energia limpa, né? O foco deles é energia limpa, e também do carbono, né? Esse negócio virou moda, mas o carbono tem que tomar muito cuidado, até dei uma palestra sobre isso, que tem uma série de protocolos para fazer com relação a isso. Mas o foco do vosso negócio tem uma grande demanda, aí essa separação que você fez estratégicas, né, das regiões de São Paulo e da grande São Paulo, só aí dá muito trabalho. Eu acho que você já está com muita tarefa aí, entre 2 e 5 anos, com certeza, né? Sim. E mesmo que você tenha vários braços, ainda, mesmo assim, é bastante trabalho. Eu tenho bastante interesse nessa área, inclusive de investimento, já falei para o Ed, também para o Agenir e para alguns. Vou querer estudar bastante o assunto, né? Porque essa ideia que eu acho interessante de repente, ter bem estruturado sistema de franquias, que eu acho que o sistema de franquia você pode abraçar o Brasil inteiro com relação a isso, que a gente ajudou muitas empresas com relação a essa questão de desenvolvimento de franquias, até porque os shoppings precisam bastante das franquias, então a gente tem um pouquinho de conhecimento, mas esse talvez seja o melhor caminho para você ampliar o seu negócio, né? Se estrutura com essas 20, né, como sócio efetivo dessas 20, e depois a distribuição como franquia. Cada negócio tem traça um paper onde tem aí um pedaço vira para você e você fornece o know-how, né? Eu acho que é muito interessante isso aí. Perfeito. Legal, a questão dos shoppings, você comentou, Robson, que obviamente que é uma fonte de resíduos muito grande, né? Então, a gente está conversando já com alguns shoppings da rede Multiplan. Em São Paulo mesmo tem um shopping que a gente também tem que se atentar muito o que é compostagem e o que não é compostagem. É um deles que é bem famoso, talvez vocês conheçam o modelo, já ouviram falar do Shopping Eldorado, em São Paulo. Sim. Então, aquilo não é compostagem, tá, pessoal? Não sei o que passaram para vocês, mas aquilo não é compostagem. Aquilo, eles fazem indução térmica, tá? Então, se alguém um dia falar para vocês que aquilo é compostagem, não é compostagem. Eu fui lá visitar... Eu não sei se você está vendo alguma coisa, né, mas, por exemplo, o Shopping Eldorado, essa semana mudou gestores, tá?
estava sendo administrado por um grupo, agora vai ser Allianz, que vai administrar um empreendimento a partir dessa 1º de agosto. Está na linha de transição. Não, perfeito. E a gente também tem visto, vocês vão ver falar muito sobre biodigestores. O biodigestor, ele é uma forma também de você fazer o processamento e gerar energia. Só que tem um grande problema. Ninguém sabe o que fazer com a massa que se gera do biodigestor. Então, de toda forma, vai ter que passar pela compostagem para aquilo virar, de fato, algo útil para a natureza. Então, assim, a gente vai ouvir muitas vertentes de vários lados, mas, de fato, de todas que eu estudei e eu me aprofundei, a compostagem é a única que consegue resolver o problema de ponta a ponta. Então, obviamente que para uma cidade, a gente vai ter que desenhar várias soluções, a gente vai ter que passar por biodigestor, por compostagem, para realmente fechar o ciclo. Outra coisa, André, não sei se você... Há uns 6, 7 meses atrás, eu tinha passado material para o Eide e também para o Argemiro. Seria, se não, você ainda não viu, mas existe uma grande empresa em Nova York que cuida da compostagem de Nova York. E ele tem um braço só para remuneração desse ciclo, né, do ecossistema. Então, ele paga em moeda, onde a cada membro desse, não somente o pessoal que trabalha diretamente com a reciclagem e tal, mas, por exemplo, os produtores de lixo, restaurantes, bares, hotéis, shoppings. Então, cada unidade, ele vai trabalhando a separação do lixo e, em vez de jogar o lixo, na verdade, ele está vendendo uma parte do lixo para a empresa. Então, na hora que os caminhões vão até o local, o que ele gera de tantas toneladas, uma parte retorna para ele em dinheiro, né? Então, ele pode reduzir os custos e tal. Quer dizer, é um incentivo na base de não deixar o lixo todo jogado, né? Então, ele já vai ter o cuidado de separação, porque ele sabe que vai ter aí uma parte disso virando recurso para ele. Então, essa empresa, eu até tentei trazer para o Brasil, no sentido de captar negócios e fazer esse ecossistema, né? Que o tipo de situação dele de remuneração é como se fosse uma companhia aérea, igual Smiles da vida, Latam e tal. Ele tem lá os pontos e você vai trocando, não somente em dinheiro, mas você pode trocar em produtos, fazer qualquer tipo de situação com esse recurso que você tem. E é por um período, né? E por que é por um período? Porque a pesquisa diz que a cada 2 anos fica lá um saldo de 30% a 40% sem usar. E aí as pessoas perdem, e aí novamente há um ganho muito forte em cima disso. Mas então, se você não viu ainda, é interessante você ver, porque ali pode ser um caso até para você desenvolver o seu negócio aqui no Brasil. Perfeito, Robson. Nessa linha que você comentou, eu achei bem pertinente, quando a gente fala de plataforma de crédito de carbono, na verdade, quem gera esse carbono de fato, o gerador disso é o cliente. Então, nada mais justo também a gente creditar o cliente durante esse processo sobre aquilo que ele está fazendo de bom para o meio ambiente. Então, a gente pretende, sim, canalizar esses esforços e ter esse incentivo na base, porque aí faz com que a gente ganhe cada dia mais força e consciência, obviamente, de todo o ecossistema. Obrigado por compartilhar. Ok, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né? Eu só queria ter a permissão aí, tanto do Daniel e dos demais, a gente vai estar colocando nos grupinhos, né? E tudo que está acontecendo aí com a sinergia orgânica, né, orgânicos, né, a Gemiro no grupinho de confraria, seja até de investimentos em NFTs e também de investimentos no equity, né, que nós estamos propiciando, e solicito a vocês que, se vocês tiverem que ter alguma reportagem, algum case, que
precisa apresentar em universidades, mostrar na parte educacional todo esse processo, fica à vontade aí de contatar o Daniel para apresentar uma coisa Brasil, sustentável e do lixo, né? Ou, melhor dizendo, da compostagem, né? Dos resíduos. Dos resíduos sólidos, desculpa. Dos resíduos, melhor dizendo. Desculpa aí, Daniel. E aí, e para o Bretos, se ele quiser, nessas comunidades que ele conhece bastante, tentar ver um econômico sistema, que eu chamo, né? Fica legal para a gente poder estar interagindo e ajudando vocês. Eu vou munindo vocês de informações nos grupos, e nós vamos estar tentando fazer uma caravana lá, essa visita aí já no site dele, para já ver a fábrica, as hortaliças, e como que ele efetivamente drena tudo isso aí em Jundiaí. Aí vai disponibilizar seus contatos, né, Daniel? Sim, eu vou pegar essa apresentação que eu fiz, aí o Wade distribui para todos do grupo. Tá legal. Sucesso. Obrigado. Eu agradeço vocês, pessoal, pelo tempo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade, vai ter meu contato, pode me chamar ali no WhatsApp, me ligar ou por e-mail, e a gente vai fortalecendo aí esse ecossistema da sustentabilidade. Com certeza. Vamos Excelente. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.